Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série O que Jesus faria em nosso lugar. Qual a decisão que nós deveríamos tomar? Que atitude nós deveríamos ter em determinada situação da nossa vida? O que Jesus fez na experiência dele? A Bíblia diz, lá em 1 de Pedro 2,21, que para isso nós fomos chamados, para seguirmos os passos de Jesus. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,29, que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. Então, nós precisamos imitar o Mestre. E hoje, especificamente, nós queremos ver como que Jesus lidava com a preocupação. Eu sou o pastor Jackson e eu quero conversar com você sobre como que Jesus lidava com a preocupação, como que nós devemos lidar com a preocupação seguindo os passos de Jesus. Lá em Gênesis 1,26 fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito interessante. Nós não somos só parecidos com Deus, vamos dizer assim, fisicamente. Por dentro também, nós somos parecidos com Ele. E como que Deus criava? Deus tinha o poder de criar, ou tem o poder de criar. E como que Ele criava? Como que Ele criou todo o universo? Ele pensou, Ele imaginou o universo, Ele disse haja luz e o universo se criou. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos esse poder também em nós. Então, de pensar, de imaginar. Tudo que a gente pensa, a gente fala. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Coração aí é mente. Então, a gente pensa, a gente fala e a gente cria. Por isso que a preocupação é uma coisa muito importante. Porque a preocupação faz com que eu pense coisas destrutivas. Então eu fico pensando aquelas coisas ruins e eu começo a falar. Porque o que eu penso, eu falo. E aí eu começo a falar a respeito daquela coisa ruim e eu começo a criar essa situação na minha vida. Então, muito importante isso, esse primeiro aspecto da preocupação. Outro aspecto importante da preocupação é que Jesus disse que preocupação é inútil. Lá em Mateus 6,24, Jesus disse, qual de vocês, por preocupado que esteja, pode acrescentar 50 centímetros ao curso da sua vida? Então é inútil. Eu me preocupando não vai aumentar nada, não vai resolver o problema. Então, assim, um exemplo prático disso é Marta e Maria, né? Porque a Marta estava correndo de um lado para o outro, feito frango sem cabeça, com uma boa intenção, querendo servir a Jesus. E a Maria, ela aproveitou aquela oportunidade e ela se sentou ali na sala, aos pés de Jesus, para ouvir o ensinamento dele. A Marta ficou indignada com isso, foi reclamar para Jesus. E olha só o que Jesus fala para as duas, ou a respeito das duas. Olha o que ele diz para Marta. Marta, andas inquietas e te preocupas com tanta coisa. Ou seja, ele repreende aquela preocupação. Lembra? A preocupação pensa coisas ruins, fala coisas ruins e cria. Estabelece na nossa vida essas coisas que a gente está preocupado. Então a gente acaba criando o fruto da preocupação. Jesus está dizendo para ela, olha, não é bom o que você está fazendo. Mas olha o que Jesus vai falar a respeito da Maria. Ele diz, entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Que coisa é essa? Aí ele vai falar da Maria. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, a Maria, ela trocou a preocupação, ou seja, ela está ocupada antes do tempo, com aquele tempo de qualidade na presença do Senhor. E não está dizendo aqui que ela vai ficar o dia inteiro nessa situação. Não, mas aquele momento era o momento de estar com o Senhor. Não era o momento de estar trabalhando, feito louco, porque Jesus não estava ali o tempo todo. Eu penso que isso tem muito a ver com a nossa vida. Porque em vez da gente ficar ali preocupado o dia inteiro, de forma que a gente está criando uma coisa ruim na nossa vida, de forma que a gente está atraindo o pior para nós, não é verdade? Então, o que nós deveríamos estar fazendo? Já que é inútil a preocupação, ela não vai mudar nada, ela não vai resolver. Nós deveríamos ter um tempo de qualidade com Jesus, com a sua palavra, com a nossa vida de oração. E depois a gente continua o cotidiano, o dia, o trabalho, as tarefas do dia. Mas aqui fala sobre a prioridade de nós estarmos com Jesus.
E assim, só para terminar esse pensamento, como que Jesus lidava com essas coisas? Como que Jesus se relacionava com a preocupação? Esse é o propósito desse tempo que nós vamos passar juntos aqui, dessa pequena série. Então, um exemplo para mim eu acho que a crise, né, o auge da vida de Jesus ali em Mateus 26, quando ele está no Getsemane, ele vai sair dali preso, não é? E ele já vai da prisão para a cruz. Então é o auge ali. Ele está inclusive em crise, ele está orando, ali que a Bíblia registra que ele suou gotas de sangue. Os discípulos não deram conta de orar com ele está sozinho ali. Por isso que eu digo que é o clímax da crise do nosso Senhor enquanto homem na terra. Agora, olha só o que acontece, quando Jesus volta para se reunir ali com os discípulos estavam dormindo, Jesus desperta ele fala assim, vamos, tá chegando aí, né, o traidor tá chegando aí com uma multidão, vamos sair. Aí quando eles se levantam, a polícia chega todo mundo e começa a bater em todo mundo, prender todo mundo, eles prendem Jesus e o Pedro pega a espada dele e corta a orelha do soldado. E olha o que Jesus vai falar. Olha como que Jesus lidava com esses momentos de preocupação, esses momentos tensos, esses momentos de ansiedade. Ou seja, que na verdade as pessoas em geral ficariam muito ansiosas e preocupadas. Como que Jesus lidava com isso? Olha o que ele vai responder. Ele vai falar assim para o Pedro: acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim se deve suceder? Assim deve suceder. Ou seja, o que Jesus estava fazendo naquele momento de crise dele? Naquele momento que ele sabia que ele tinha chegado ali, naquele lugar, no Getsemane, onde se prensa, não a azeitona. Olha, era um lugar de prensa, era um lugar de crise, um lugar de pressão. Então, como que Jesus lidava com isso? Ele estava com Deus, ele estava em oração. Nós vimos no texto, foi ali que ele orando suou gotas de sangue, e ali que ele orando, ele falando com Deus, ele lembrou, o Espírito Santo lembrou ele a respeito das Escrituras, do que deveria acontecer com ele. Então ele sai dali com uma palavra, em vez dele ficar preocupado, não é? Lembra? Ele ficar pensando naquilo, ficar falando aquilo e ficar criando a coisa ruim, em vez de ele ficar perdendo tempo com a preocupação inútil, ele está com Deus, ele está com o Pai, ele está buscando a palavra. Agora ele tem uma palavra, e ele tem uma palavra para consolar inclusive os seus discípulos. Então era assim que Jesus lidava com os seus momentos de preocupação ou de ansiedade. Então, em vez de ele ficar ali, naquele lugar de preocupação e ansiedade, ele concentrava o tempo dele com a oração e com a palavra. Foi o exemplo da Maria, por isso que ele elogiou a atitude de Maria, por isso que ele repreendeu a atitude de Marta de ficar só correndo preocupada. Bom, se esse vídeo falou no seu coração, ou se você lembrou de alguém, puxa vida, que essa pessoa precisava ouvir essa palavra, compartilha com ela, dá um joinha aí pra gente. Deus abençoe, em nome de Jesus.